Ou no computador? Eu tô no celular. Ah, então deixa. Bem, vamos lá. Bem, no computador é sempre melhor, tá? Porque eu posso te mandar coisas, daí tu pode olhar enquanto resolve os problemas. No celular fica um pouco difícil ver esse tipo de duas telas ao mesmo tempo, quero dizer, né? Mas tudo Uhum. bem. Eventualmente a gente faz pelo computador. Então tá. Equações do primeiro grau com uma incógnita. A gente começa aqui. Então, se tu já viu polinômios, ficou o ano todo vendo isso, né? Você já deve ter visto bastante uma coisa como essa, não é mesmo? Já sim. Isso. Então, numa situação como essa, a gente tem que isolar o x, não é mesmo? Deixar ele sozinho de um dos lados do igual, para encontrar o valor dele, né? E aí, como é que tu tá de isolar x? Pra ti é tranquilo? Primeiro grau é tranquilo. Ô, louco, gostei. E tu já tem que fazer Bhaskara, então? Fazer segundo Já. grau já? Poxa, então, bem avançado, né? Bem, eu tenho que seguir o livro aqui para ver exatamente o que tu sabe e o que tu não sabe. Então, eu vou passar mais rápido algumas coisas, tá? Tá. Certo. Então, uma equação como essa, veja, que nós temos umas fraçõezinhas. Tu conseguiria resolver uma equação como essa? Acho que eu me embaralho um pouco. Na com as Hum. frações embaixo iguais, eu acho que sai mais fácil. É, o Agora as de jeito aqui é cima, deixar igual, né? sim. Então, existe toda uma estratégia para isso. Bem, de toda forma, vamos fazer o seguinte, então, minha amiga. Nós aqui na 2, né, nós temos algumas contas com fraçãozinha. Que tal eu fazer uma e tu faz outra, né? Pode ser. Eu vou fazer a B e depois tu vai fazer a C, pode ser? Uhum. Então tá bom. Eu vou fazer aqui na minha tela e daí depois eu vou te mandar o que eu fiz. Tu pode usar como referência para fazer a sua, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Olha só, de fato a gente tem uns números totalmente diferentes aqui, né? Sim. Agora, o que significa esse número na parte de baixo de uma fração? Tu conseguiria me explicar com as tuas palavras? A gente sabe que ele é o denominador, mas o que ele significa na prática? Ele seria o que multiplicaria na conta, não seria? Depois que achasse o MMC deles? Mas eu não perguntei exatamente isso. De fato, tu tá certa. Só que eu queria saber o significado matemático dele. Bem, de toda forma, eu vou te explicar. Digamos que você vá numa pizzaria e você tá com muita fome e você comeu um pedaço de pizza. Então você comeu esse pedaço aqui. E você vai com a sua mãe e ela também comeu um pedaço de pizza. Tá bom? Tá bom. E daí vocês chegam em casa e perguntam para vocês: e aí, quantos pedaços de pizza vocês comeram? E daí vocês falam dois. Dois pedaços. Tá certo, mas tá errado, né? Porque são dois pedaços, mas são dois pedaços de tamanhos completamente diferentes, não é mesmo? Sim. Pois é. Então, a gente tem que fazer uma soma que indique isso, que indique a quantidade de pedaços, mas indique os tamanhos ao mesmo tempo. Se eu fosse dizer qual fração é essa, eu acho que para ti é tranquilo que essa fração aqui é um meio, né? Sim. Porque é um pedaço de uma pizza cortada em dois pedaços. Portanto, o denominador ele só indica na prática a quantidade de pedaços que o inteiro foi cortado. Como ele foi cortado em dois, o denominador é 2. O de cima, o numerador, indica o que tu está pegando. Tu está pegando um pedaço para tua análise aqui, né? Vamos dizer assim. Então, pela mesma lógica, essa pizza aqui foi cortada em quantos pedaços iguais? 4. Então, por isso que embaixo é 4. Sacou? Então, o denominador Entendi. é isso. O denominador é simplesmente o número que indica a quantidade de pedaços que foram cortados. Aqui você pegou um. Agora, perceba o seguinte: por que a gente simplesmente não podia dizer que eram dois pedaços, né? Que vocês comiam dois pedaços? Por causa que a quantidade de pedaços em que a pizza foi cortada muda completamente a quantidade de pizzas que vocês comeram, não é? Sim. Exato. Então, de alguma forma, tu tem que escrever a parte de baixo aqui, ou aqui, né? Uh, uma mesma quantidade de pedaços de pizza, não é mesmo? Porque daí você pode indicar, ó, nós comemos, sei lá, 3 pedaços de pizzas cortadas em 4 pedaços. Daí a pessoa entende melhor, não é? Portanto, aqui você pode cortar no meio.
Então você vai ter que 1/2 é igual a 2/4. Ou seja, comer metade de uma pizza, que é o que tu tinha comido, é a mesma coisa que comer 2 pedaços de uma pizza cortada em 4. Concorda comigo? Concordo. E agora ficou muito mais simples de entender que vocês juntas comeram 3 pedaços. Então é daí que vem a soma de frações, entendeu? Daí a necessidade de ter que colocar o mesmo denominador. Se você não colocar o mesmo denominador, você não vai estar mostrando em quantos pedaços sua pizza, seu inteiro, foi repartido. Beleza? Beleza. Agora note que para eu fazer isso, né, eu tive que alterar basicamente essa. Daria para alterar outra também, mas a gente está fazendo do jeito fácil, né? E o jeito fácil aqui foi simplesmente multiplicar por 2 em cima e embaixo. Né? Porque eu sabia que a hora que eu dobrasse a quantidade de pedaços cortados e, por consequência, a quantidade de comidos, eu ficaria com o mesmo denominador. Então, né, o foco tem que ser para ti, simplesmente, moça, deixar o denominador igual, tá? Não fica pensando em MMC e coisas do gênero. Se tu só pensar em deixar o denominador igual, já fica mais fácil, tá bom? Só Tá que tu bom. só pode deixar o denominador igual se tu multiplicar ou dividir, né, pelo mesmo número em cima e embaixo. Tem que ser o mesmo. Né? Note que eu multipliquei por 2 em cima e embaixo, o mesmo número. Para manter a igualdade, tá bom? Uhum. Manter a mesma quantidade de pizza. Metade de uma pizza é a mesma coisa que 2 pedaços de uma pizza cortada em 4, não é? Sim. Muito bem, depois dessa bela explicação que eu te dei, né, a gente pode vir então para o nosso problema novamente. Tudo que eu fiz eu vou te mandar depois, não precisa se preocupar em copiar nada. Né? Agora a gente pensa assim, ó, a pizza aqui foi cortada em 4, aqui em 2, aqui em 3, aqui em 6. Não é tão simples, né? Não é tão simples dessa vez. A pizza aqui está em 4, a pizza aqui está em 2, a pizza aqui está em 3. Como seria um 3, né? Acho que uma coisa mais ou menos assim. Não, tá muito feio. Mais ou menos assim, mais ou menos assim. Em 6 vai ser mais ou menos aquilo ali, né? Só que cortada cada uma no meio também. Então não fica tão claro para a gente ver em quantos pedaços a pizza tem que ser cortada. Bem, eu sei que é em 24. Não, desculpa, eu sei que é em 12. Errei aqui. Eu sei que é em 12. Tu tem que cortar a pizza em 12 pedaços. Por que, que eu sei que é em 12? Porque, poxa, o mínimo múltiplo comum aqui é 12. Só de olhar eu sei. Porque o 12 é o primeiro número que aparece na tabuada desses 4 números ao mesmo tempo. Concorda comigo? Sim. Né? 6 vezes 2, 12. Não tem outro para ser tão próximo, né? Tem que ser o 12. E na prática, olha só o que acontece se for 12, né? Vai dar para cortar os pedacinhos aqui de alguma forma, que vai ter 12 igual, aqui também vai ter 12, aqui também vai ter 12, aqui também vai ter 12. A ideia é essa. Daí tu vai ter pedaços de pizza de mesmo tamanho e vai poder somá-los. Tá fazendo sentido? Tá. Então tá bom. Então agora o esquema é o seguinte, olha só. Olha só a treta. Eu vou simplesmente trocar todo mundo aqui embaixo por 12. Tá bom? Tá bom. Então é bom que tu tenha atenção para tu ver que a coisa começa feia, mas vai ficar fácil depois. Ó, 12 aqui, 12 aqui. Oh, meu Deus, como esquisito esse 12. 12 aqui, 12 aqui. Agora eu lhe pergunto, que número eu tenho que multiplicar por 4 para que ele vire 12? 3. 3. Então é por isso que eu tenho que multiplicar por 3 todo mundo, sacou? Isso aqui. A ideia é essa. E por 2? Quem que eu tenho que multiplicar por 2 para dar 12? 6. E assim vai. É só isso. Então eu multipliquei aqui para dar o 12, né? Então tem que multiplicar em cima também. Aqui 3 para dar 12, 4. Multiplico todo mundo. E ali para dar 12, o 2, né? Então, tranquilão? Tranquilo. E agora que tá tudo 12 embaixo, né? Corta todo mundo. Para não ficar se preocupando com isso. Note que agora a gente sabe que todas as pizzas foram cortadas em 12 pedaços, então não importa. A gente quer saber o X, que tem a ver com a quantidade de pedaços, entendeu? Especificamente com a quantidade de pedaços. Então a gente pode cortar, isso não vai atrapalhar em nada, não. E aqui tem que fazer o chuveirinho. Sabe fazer o chuveirinho? Sim. Pô, então tu tá bem demais em matemática, hein? Tá louco? Não tô precisando explicar nada, tô só te enrolando aqui. Vamos ver a hora que tu fizer a conta, né? Por enquanto, tu só tá me dizendo que sabe. Não significa que tu saiba mesmo, mas vamos ver.
qualquer dúvida é só falar, não tenha problemas com isso também. Daí o que a gente faz numa situação como essa? Você pode me dizer? Agora que já está tudo desse jeito. Focando no problema que é encontrar o X, né? Teria que passar todos os X para um lado, não teria? Exato. Então, por isso que eu gosto de anotar todo mundo que tem X e deixar todos de um lado só. 3x mais 6x continuam com o mesmo sinal, pois eles já estão do lado esquerdo, que é onde eu quero colocar meus X's. Agora, esses dois têm que ir para o outro lado com o sinal trocado, né? Sim. E do outro ladinho aqui vai ficar o menos 4, que já estava, e esse cara e esse, né? Então, por Sim. isso que laranja vai para o outro lado. Ah, tem o costume de fazer as coisas coloridas, assim, os professores gostam bastante na hora de corrigir, é bom. Lembra que professor é uma raça que tem o olho muito estragado, porque lê muito, né? Daí é bom que seja colorido e grande as coisas para te ajudar na hora da prova, uma notinha extra, vai por mim. Agora, olha só que show. 6x, 6x. Só que aqui é positivo e aqui é negativo, a gente corta. É tipo R$ 6 menos R$ 4 menos R$ 2. Não vai dar R$ 0? Aham. Pois é, então cortou esses caras, sobrou só o 3x. Né? Para que ficar fazendo soma, subtração, se a gente vê a coisa acontecendo tão rápido assim na nossa frente, né? Aqui, por exemplo, mesma coisa, ó, menos R$ 4 mais R$ 6, sobra R$ 2. E R$ 2 mais 18 dá R$ 20. Finalmente, então, a resposta aqui é 20/3. Uhul. Beleza? Beleza. Beleza. Então eu vou mandar para você isso aqui. Deixa eu salvar aqui para mandar para você. E depois, agora, na realidade, você vai fazer a conta, só que você vai fazer a conta, minha amiga, me perguntando o mínimo possível, Tá para bom. que você crie autoconfiança, né, sem precisar depender de mim para nada. Claro, se você empacar, né, se der algum problema assim, eventualmente eu te ajudo. Mas por hora, tente sozinho. Eu mandei para sua mãe, na verdade, não te tenho no WhatsApp, né? Mas pede para ela te enviar, se ela puder. Se bem que ela tá Tá bom, off agora, né? Tá bom. eu passo pra ela me mandar depois. Tá bom. Bem, tu acha que tu não precisa então daquela ajudinha, é isso? Então tá, né? Se tu acha, Acho que não. beleza. Então tá bom. Beleza, então pode começar sozinho, eu não vou nem estar aqui pra te dar nenhuma pressão, tá bom? Eu vou Tá, voltar daqui a pouco porque eu vou pegar um café. E na volta tu me diz como é que tá as coisas, beleza? beleza. Beleza, já volto. Acho que terminei a conta.
E aí, minha amiga? Acho que eu consegui fazer. Ô, louco, qual que foi a resposta? O x seria igual a 4? Não sei, não fiz a conta. Vamos ver. Aqui vai ficar vezes 2, né? Aqui 2 também, aqui vezes 3. E aqui fica igual. Então vai ficar 4x menos 4 menos 9x menos 9 igual a menos x menos 2. Só lembrando, né? Esses sinais de menos, eles alteram todo mundo que está dentro do parênteses, tá? Aham. Bom, então 4x menos 9x mais x igual a menos 2 mais 9 mais 4. Daí, aqui vai ficar 5x menos 9x. 5x menos 9x é menos 4x. E aqui vai ficar 2 mais 9, 11. Acho que você errou, hein? Ou eu errei. Um de nós errou. Não, acho que eu devo ter errado. Vamos ver se eu fiz meio rápido, né? Às vezes eu erro. Vamos ver aqui. Multipliquei por 2. Tá certo. Essa primeira parte tá certa. Aqui eu multipliquei. Aqui eu multipliquei por 9. Todo mundo troca o sinale. Também. E aqui também todo mundo trocou o sinale. Beleza, tá tudo certo. Agora eu passei para cá. Estimando. E daí ele vai ficar 5. Peraí. 5x menos 9. 4. É menos 4. Não tem segredo. Né? 9 menos 4. 9 menos 5 é 4, pô. É que eu fiz diferente. Não, mas independente da forma que tá feita, tem que dar igual a conta. É, não foi não. Então, 13 menos 2 dá 11. É, eu tô certo. Será que você errou, hein? Não sei. Tu não tem como me mandar uma foto? Não tem, né? Não, não tem seu número. Pois é. Problemas. Depois você fala com a sua mãe sobre isso, tá? Que eu sempre peço esses detalhes, assim, da conta, etc. Tá. Vou falar com ela também. Anyway, tem que ver, hein? Tem que ver isso aí, porque não adianta tentar fazer equação de segundo grau se não souber bem a primeira, além das inequações, né? As inequações ainda piora tudo. Tem inequação, tem um monte de outras análises que deve ser feita também, tá? Tá. Mas deve ter sido algum sinal que tu errou, alguma coisa assim, né? Acho que foi por sinal mesmo. Isso. Então não tem problema. Se tu entendeu a lógica, se tu sabia onde tu tinha que ir e tal, né? Esses detalhes, tá ótimo. Não ligo muito para sinal errado, eu particularmente. Muito bem, vamos lá. Bem, tá. Acho que tá bom desse assunto, agora vamos olhar outra coisa. Vamos até chegar nesse inequação. Se em 1 hora de aula a gente conseguir chegar em inequação, é uma coisa bem gratificante. Então vamos lá. Equações literais do primeiro grau como incógnita. Então é equação com letra, um monte de letra. Não necessariamente apenas o x, tá bom? Uhum. Então ele meio que pode te pedir, por exemplo, para isolar o x. Aí tu isola, só que tu vai isolar mediante um monte de letra aí. Às vezes dá para simplificar as letras, etc. Muito bem. Temos também a equação fracionária, onde o x está na parte de baixo. Aí tem que tomar uns cuidados, né? Porque x na parte de baixo, né? Não é tão fácil como x na parte de cima. Uma vez que ele faz parte do denominador, tu tem que tomar um monte de cuidados. Então, por exemplo, eu acho que aqui seria uma boa eu fazer uma conta e tu outra. Mas vamos fazer uma conta e outra do mesmo estilo, tá? Tá. Eu vou fazer a C e tu vai... Pô, mas a C também é meio feiona já de cara, já. Porque tem que fazer aquilo lá. Ai, 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 aquilo lá é pesadão. Tá, eu vou fazer a B e tu faz a A. Então eu vou fazer a B. Não que eu não saiba fazer a C, é claro que eu sei. Mas é que eu não quero cobrar uma coisa um tanto difícil de você no momento, tá? Tá. Então, tá bom. Vou fazer a C aqui, vamos ver se tu pega as ideias. Então, a gente sabe quando a gente vê um bicho desse, a gente quer encontrar o valor de X, certo? Certo. Certo. Agora, como é que eu vou encontrar o valor de X? Ele está na parte de baixo. Então, a gente tem duas opções aqui. A gente pode só lidar com o lado esquerdo ou lidar com os dois ao mesmo tempo.
Eu acho mais apropriado, nesse caso, lidar só com o lado esquerdo. Fazer a conta só com o lado esquerdo. Em outras palavras, juntar essas duas frações. Tá bom? Tá bom. Por quê? Porque quando a gente tiver duas frações, uma de um lado igual e outra do outro, a gente pode fazer aquilo que todo aluno adora fazer, que é multiplicar cruzado. Sabe multiplicar cruzado? Sim. Pois é. Isso a gente pode fazer quando a gente tem apenas uma fração do lado esquerdo e apenas outra do lado direito. Sacou? Agora, professor, mas que droga, mexer com X aqui em número vai ser uma coisa muito ruim. Bem, se tu acha isso, vamos fazer o seguinte, então, ó. Deixa apenas essa fração com X do lado esquerdo e do lado direito tu mantém essa e passa essa aqui com sinal trocado. Aí tu faz uma conta só com um número, sacou? Saquei. Olha só que coisa boa, né? Eu acho que essa conta aqui das frações tu sabe fazer. Que tal tu fazer essa partezinha aqui para mim? Quanto é um sexto menos um terço? Quando tu encontrar essa resposta, pode me falar em fração, por favor? Tá. Então tá bom, quando chegar me fala. Quando chegar na resposta, fala, tá? Já chegou? Terço? Se é um terço, um sexto menos um terço dá um terço? É. Ah, não dá um terço. Bem, pode ser que dê, vamos ver. Eu A esqueci questão é o como seguinte, faz as tem contas que... da fração. tu não sabe fazer conta de fração, mas tu falou pra mim que sabia. Não, eu sei, é que deu branco. Ah, bom. Bem, tu pode fazer o MMC, filha, mas se tu não quer fazer o MMC, tem sempre jeitos mais rápidos, né? Que foi o que eu tava te mostrando ali, né? Por exemplo, a gente sabe aqui que o MMC é 6, obviamente, né? Então a gente multiplica por 2 e 2, não é mesmo? Tá vendo aí? Uhum. Isso, então o sexto continua, só que aqui vai ficar então, ó, menos 2 sextos. Acho que tu fez a conta certa, porque fica um sexto, só que fica um sexto negativo, né? Que 1 menos 2 dá menos 1, né? É, Então tu acertou, só que tu esqueceu do sinal, beleza? beleza. Então beleza, então tá tudo seguro. Nada de deu branco, você manja o assunto, eu sei que sabe, eu sei que você sabe. Então olha só que legal. Agora a gente pode multiplicar cruzado, né? Então vai ficar o quê, ó? 6 vezes 2, 12. Igual a x... Bem, vamos fazer o passo a passo, né? Também não precisa ir com tanta pressa. X mais 1 vezes menos 1. Então tu coloca menos 1 aqui vezes x mais 1, tudo bem? Tudo bem. Então tudo bem. Então fica 12 aqui. Daí fica menos 1 vezes x, menos 1 vezes mais 1, menos 1. E daí passo o x para cá, passo o 12 para cá, e a gente encontra que o x é igual a menos 13. Ok? Ok. Alguma dúvida aí no processo? Não. Note que, claro, né? Tu tem várias formas de fazer essa conta, mas assim, infinitas eu poderia dizer, Beatriz. Então, não se preocupe muito com a forma. Se preocupe em fazer do jeito certo, né? Então, o jeito que eu achei mais apropriado era deixar uma fração de cada lado para multiplicar cruzado, e para isso eu achei mais legal, né? Passar esse um terço para outro lado.
Porque 1/3 e 1/6 são muito parecidos, né? É só tu dobrar a quantidade de pedaços de pizza. Não concorda comigo? Concordo. Dobra aqui, bem, teve que dobrar aqui e aqui, né? Então, por isso que deu 2/6. Ah, então toda aquela explicação que eu te dei da pizza é para facilitar a tua vida. Tu entendeu que é uma fração e não ficar fazendo só a conta decorada do MMC. Aqui é muito mais fácil tu pensar o seguinte, poxa, isso é um pedaço de uma pizza que foi cortada em 6. Aqui é um pedaço de uma pizza que foi cortada em 3 só. Então, com certeza, esse um pedaço aqui tem mais pizza. Tem mais quantidade de pizza dentro dele. Portanto, é aqui que a gente vai dobrar, vai cortar em 2. Tudo. Então, tu vai ter 2 pedaços de pizza agora, de uma pizza que foi cortada em 6. Tinha sido cortada em 3, agora cortada em 6. E agora sim, tu pode subtrair os pedaços de pizza. Tá bom? Então é isso. Não tenta fazer as coisas decoradas, porque não vai dar certo, sabe? Ninguém aprende decorando matemática, tem que entender. Talvez para a prova, mas daí o que vai acontecer? Na prova tu vai saber, um dia depois tu vai esquecer. E no dia depois vai continuar tendo que usar aquele assunto. Então por isso que tu tem que entender esse tipo de coisa, tá? Tá. É meio duro, mas é a realidade. Não adianta fazer as coisas com pressa e decorada. Definitivamente não. Agora vamos continuar o assunto. Ah, eu falei que eu ia pedir para você fazer uma, né? Quase me esqueci, olha só. Verdade. Deixa eu, Ah, Deixa eu ai, pegar uma aqui. Isso, ela é um pouquinho mais simples, tá? Tem o mais um ali junto. Mas a estratégia é a mesma. Passa uma fração para o outro lado, depois multiplica cruzado. Eu acho que essa é a melhor estratégia. Qualquer dúvida é só falar, mas eu acho que o começo tu vai sozinha, né? sim. Beleza. Dá 60/7? 60/7, o x é igual a 60/7, vamos ver. Vamos ver. Bem, se tu seguiu a minha estratégia, tu vai ter que passar essa fraçãozinha para outro lado, né? Sim. Então, você vai ter 3/4 menos 2/5.
E agora você tem que fazer a subtração dessas duas frações, só que aqui é uma pizza cortada em 4 e essa cortada em 5. Tu tens que deixar na mesma quantidade de pedaços. O que que a gente faz aqui? Bem, eu posso multiplicar aqui por 5 e aqui também. Eu posso multiplicar aqui por 4 e aqui também. Assim eu vou ter pizzas cortadas na mesma quantidade, 20 nas duas, não é? Sim. Então aqui vai ficar, ó, dá para pôr tudo sobre o mesmo, então. 20 aqui vai ficar 15, porque 3 vezes 5 é 15, e aqui vai ficar 2 vezes 4, 8. Tudo bem até aí? Aham. Nenhuma dúvida mesmo? Nenhuma. Até Oh, aqui, a minha tá igual. que bom. Então aqui vai ficar 3x e aqui vai ficar 15 menos 8, né? 15 menos 8 é 7 sobre 20. E agora você multiplica cruzado. Daí vai ficar 7x igual a 60. E agora você divide. Ficou 60 sobre 7. Você falou outra resposta, né? Não, falei a mesma. 60 Ah, então sobre tá bom. Tinha entendido outra coisa. Que bom, olha só. Então o outro problema foi só no sinal mesmo. Você sabe fazer tudo isso. Gostei. Tá bem de fração. Então, vamos continuando a matéria. Equações de primeiro grau com duas incógnitas. Então, quando tu tem duas incógnitas, acontece uma coisa muito curiosa. Com uma equação sozinha, tu não consegue encontrar o valor das duas incógnitas. É impossível, ok? Tipo, não tem, por exemplo, x mais y igual a 10. Beleza, mas tem muitas combinações que dá 10. Por exemplo, se o x for 2 e o y for 8. Ou o contrário, né? Se o x for 8 e o y for 2. Ou os dois sendo 5. Ou um sendo 1 e outro 9. E por aí vai, né? Então, Sim. tu não tem como ter certezas. Só se tu tiver uma outra equação. Daí é possível resolver de um sistema. Você já resolveu sisteminhas na escola? Já. Opa, aí sim, hein? Legal. Então, muito bem. Por exemplo, aqui é um sistema, mas é um sistema bem simples, ó. X mais y é 11 e x menos y é 5. Quais dois números que somados dá 11 e subtraído dá 5? 6? Um deles é 6, tu acha? Eu acho que sim. É, tudo bem, digamos. Tá, e o outro tem que ser 5, então, né? Sim. É, só que 6 mais 5 é 11, beleza. Só que 6 menos 5 não é 5, né? 6 menos 5 é 1. É. E aí? Eu já sei um deles. Um deles é 8. Eu ia falar o 8 agora. Seria o. São dois números, né? Você falou? Isso, estamos falando da A aqui, né? Queremos o valor de x e de y. Para que ao mesmo tempo a soma dê 11, tá vendo? Deixa eu ver se tu tá vendo mesmo que eu tô mostrando assim. Somando dá 11 e aqui x menos y dá 5. Ah, poderia ser. Ih, não sei. 8 é um deles. Qual que é o outro número? Qual é o número que somado com 8 dá 11, né? Essa é a grande pergunta aqui. 3? Então, né, filha? 3. E agora, 8 menos 3 dá 5? Sim. Então fechou, né? Era isso mesmo. Bem simples, né? Só tem que saber essas coisinhas de soma e subtração. Beleza. Tem que pôr no papel, né? Às vezes sozinho de cabeça não sai. Como determinar as soluções de equações de segundo grau? Ah, beleza. Determinar 3 soluções para cada equação. É, aqui ele tá falando para tu chutar ponto e ver o que dá, né? Por exemplo, aqui tu poderia fazer, por exemplo, sei lá, ó, uma solução que me veio na cabeça para a primeira, aqui é mais contas envolvendo criatividade do que simplesmente tu ficar colocando o númerozinho ali, fazendo a continha, fazendo a fraçãozinha, passando de um lado para o outro. Aqui é criatividade. Isso é importante, porque às vezes tu só vai conseguir entender um enunciado se tu pensar de forma criativa, abstrair no que está escrito. Por exemplo, aqui, ó, ele está falando 3 soluções para cada equação. Para mim já veio uma bem rápido na cabeça, que é o x sendo 2 e o y sendo 0. Concorda comigo que se o x for 2 e o y for 0, vai dar certo essa conta aqui?
Acho que não. Ah, é? Por quê? Coloque x igual a 2 aqui. Vai ficar 7 vezes 2 dá quantos? 14. E se o y for 0, 14 menos 0, 14. É. Então valeu, viu? Então bem, foi uma ideia que eu tive. Poderia ter outra. Tenta pensar numa combinação de x e y que dá 14 aqui, vai lá. Escreve no papel se precisar. Veja que não existe uma resposta única exata. Eu pensei em uma. Tu pode pensar em outra. Tem que dar 14 positivo? Isso, 7x menos 4y tem que dar 14 positivo, isso mesmo. Então, poderia... Não, calma. Pode ir na paz do Senhor Jesus aí. Escreve no papel, quando chegar numa conclusão certa, me fala. Dezoito x menos 4y? 18x menos 4y. Tudo bem, mas 7 vezes quantos dá 18? Entendi o raciocínio. Sacou a ideia agora? Aí sim. Além do 7 vezes 2, não tem outros valores que dê 14? Ah, mas não precisa ser 14. 7 vezes 4, 28, por exemplo. Agora, quanto menos 28 dá 14? 14? Isso. Muito bem, 14. E 2 vezes quantos dá 14? 7. Então. Desculpa, falei besteira. Ah, não vai dar certo essa conta também. Tudo bem, isso aí vai ficar como tarefa que é um pouquinho mais difícil mesmo. A que eu pensei era muito óbvia. Mas Tá. é porque não tem nenhum número que vezes 4 dá 14, né? 7 vezes 3, 28. Não, mas isso não ajuda. Não. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 35 menos quantos dá 14? Bem, anyway, isso aí não importa. Depois a gente pensa nisso aí. Note o seguinte, né? Se a gente está falando de umas contas que tem combinações de x e de y que faz ser verdade, combinações de x e y a gente entende na matemática como par ordenado, que é ponto na realidade. Então, essas equações aqui, elas sempre formam um gráfico, é isso que eu quero dizer. Se tu tem uma equação com x e de y, você pode obter um gráfico disso. Aqui temos um gráfico de uma reta, por exemplo. De modo geral, quando você tem y e x sem estar elevado ao quadrado ou nada do gênero, você tem uma reta. Ok? Então, aí tem uma reta. E a gente sempre pode obter retas por meio de uma equação. Ou se a gente tem uma reta, a gente pode obter a equação dessa reta. Ou se a gente tem pontos, dá para obter uma equação. E por aí vai. Muito bem. Vamos fazer uma continha bobinha aqui. A 34. Ela tem muitos passos aqui. Eu acho que ela é muito boa para aprender tudo do assunto. Então, deixa eu colocar aqui. Tá aí. Determine duas soluções para a equação x mais 2y igual a 12. Olha só, um jeito rápido de obter isso é o seguinte. Se soluções são uma combinação de x e de y aqui que dá 12, concorda comigo? Eu quero um valor de x e um valor de y, que a hora que eu resolver a conta 4x mais 2y dê 12. Eu posso simplesmente supor um valor de x aqui. Eu vou supor x igual a 1. Vamos supor que x igual a 1. Então eu já vou colocar aqui, ó, 4 vezes 1, e o resto eu copio do jeito que está. Daí o que eu faço agora? Bem, 4 vezes 1 é 4, né? Então eu posso passar esse 4 para o outro lado, subtraindo. Então eu vou ter 12 menos 4 é 8. 8 dividido por 4. 8 dividido por 2, desculpa, dá 4. Então olha só que legal.
Eu acabei de descobrir o seguinte, eu acho que tu percebeu junto comigo, né, Beatriz? Que quando a Sim. gente quer encontrar um valor de combinação aqui que faz essa conta ser verdade, eu escolho um valor do meu interesse, eu escolhi 1 para x, e encontrei y igual a 4. Então, um ponto, um par ordenado aqui é 1 e 4. Se eu colocar 1 aqui, vai dar 4, né? Vai dar 4 aqui, né? Aqui 2 vezes y, que é 4, vai dar 8. 8 mais 4, 12. Sacou? Aqui. Legal. Então agora tu vai fazer o seguinte. Nessa mesma equação, você vai fazer aí no seu papelzinho, colocando x igual a 2. E vai descobrir qual que é o y, tá? Tá. Beleza. Só coloque x igual a 2 na equação e descubra qual que é o y isolando ele. Daria 4 também? Não, não. 4? Deixa. Não, Tá bom. esqueci de Tudo passar. bem. Quando tu chegar na resposta, tu pode fazer a prova real, que é a mesma coisa que eu fiz. Pega os valores que tu achou e coloca na equação e vê se dá 12. Beleza? Uhum. Dá 2, y igual a 2 e o x igual a 2. Coloca na equação e vê se vai dar 12, essa conta que você acabou de falar. Daí a gente pode continuar. Como assim colocar na equação? Não entendi. Da mesma forma que eu fiz antes, né? Quando eu encontrei y igual a 4, eu peguei e coloquei 4 aqui, e eu coloquei 1 aqui e vi que a conta dava 12, né? Ah, sim. Tu vai fazer a mesma coisa para os pontinhos que tem aí, né? O valor que tu disse que achou para y e o valor que eu escolhi para ti de x. Coloca ali e vê se dá 12 a conta. Dá. Isso aí, dá 12. Então, 2 e 2 é um ponto. Bem, feito, fiz uma parte e outra. Trace o gráfico das soluções no conjunto dos números reais. Então ele quer que a gente faça um gráfico. Como é que a gente faz o gráfico de uma reta? Tu teve que fazer gráfico de reta aí na escola? Sim. Lembra como é que faz? Lá na escola eles falam pra gente deduzir qualquer ponto pro valor de x ou de y e depois montar o gráfico a partir dos valores que a gente achou e depois traçar a linha. Que foi exatamente o que a gente fez até agora, né? Esses pontos aqui a gente escolheu um valor de x e descobriu de y. Foi exatamente isso. Uhum. Agora que a gente já tem 2 pontos, para fazer uma linha a gente precisa de 2 pontos. Então a gente já tem 2 pontos, agora é só colocar esses pontos. Vamos lá então. O ponto 2, 2. E o ponto 1, 4, né? Então a gente pode fazer assim, ó. 1, 2. E aqui é o 2, aqui é o 4 para y. Então nós temos o ponto 2, 2. Ele é 2 para x, então a gente faz um pontilhado, né? E 2 para y, faz um pontilhado. E o ponto aqui da interseção é o ponto, né? Uhum. Aqui é a mesma coisa. 1 para o x, estou pegando esse, tá? E 4 para o y. A interseção tá aí. E agora, como a gente quer a reta, é só juntar os dois pontinhos. Beleza? Beleza. Lembrava como fazer isso? Sim. Ótimo. O ponto 30 pertence ao gráfico? Ele está ali perguntando isso. Bem, o que a gente tem que fazer nessa situação? Me diga.
fazer a conta para ver se passaria nos pontos? Isso, exatamente. Fazer a conta. Pode fazer ela aí para mim, por favor. Fazer a conta e ver se passaria é simplesmente, né, pegar aqueles valores e colocar respectivamente em x e em y. Daí, se der 12, né? Se der 12, significa que passa. Acho que não passaria. Porque substituindo o x por 3, o y dá 0. Substituindo o x por 0, o y dá 6. Nada a ver. Não é assim que faz. Aqui ele já está te falando quais são os valores. Ó. Ele já falou que o x é 3 e o y é 0. Tá aqui, é um fato. Ó. Ele está te perguntando, o ponto 3 e 0 pertence ao gráfico? Então tu vai lá na equação e coloca x igual a 3 e y igual a 0. E tu acabou de falar uma coisa, né? Tu falou que quando coloca o x igual a 3, o y dá 0, que é justamente o que ele está dizendo. Ele falou exatamente o que tu falou. Então significa que sim, o ponto 3,0 passa no gráfico. Tu chegou na resposta e concluiu o contrário. Entendeu? Então, sim, se tu colocar x igual a 3 e y igual a 0, vai dar 12. Ou se tu fizer o que tu fez, né? Colocou 3 no x e procurou o valor do y. Também dá certo. Também funciona desse jeito. Tu encontrou y igual a 0, que é o que ele está dizendo que vai acontecer. Ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte aqui, ó. Se você colocar x igual a 3, o seu y vai ser 0. É isso que ele falou. E é o que acontece. Foi o que tu provou. O outro aqui vai dar errado. Por quê? Porque se tu colocar 0 aqui, qual que vai ser o valor do y? Tu passa o 2 dividindo, vai dar 6, né? Sim. E aqui ele está dizendo que vai dar 4, então tá errado. Beleza? Beleza. E as outras perguntas é a mesma coisa, tá? Ele está perguntando se esses pontos passam na equação. Então eu não vou pedir para você fazer porque você já entendeu o que é para fazer. Ou você quer fazer um deles? Não precisa. Não? Então tá bom. Então deixa eu salvar aqui. E vamos voltar para lá. Sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Esse problema é bem legal, ó. Deixa eu mostrar aqui. Em um que tá galinhas e coelhos, as 7 cabeças e 22 pernas. Olha só, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a gente sabe que galinha tem 2 pernas e coelhos tem 4, né? Sim. Pois é. Então, o cara tá supondo aqui várias situações. Algumas funcionam, outras funcionam. Agora, na matemática a gente não fica supondo coisas. A gente cria equações para entender, para qualquer caso, a situação. Então, a equação aqui é o seguinte, ó. Perceba. X ele falou que é o número de galinhas e Y é o número de coelhos. A pergunta é justamente isso, né? Quantas galinhas e quantos são os coelhos? Então, em outras palavras, se eu descubro o valor de X e de Y, eu resolvo o que o problema está me pedindo. Tudo bem? Tudo bem. Daí ele falou o seguinte, olha só. Ali está escrito também, né? Ó, as 7 cabeças. Bem, quantas cabeças cada galinha tem? 7. Uma galinha tem 7 cabeças. Não, tô falando, tipo, na situação problema ela teria 7. Mas a Não, galinha tem uma galinha não tem 7 cabeças. Uma galinha tem uma cabeça. Certo ou eu falei algo absurdo? Não, certo.
Certo. E o coelho também, né? Cada coelho tem uma cabeça, certo? Certo. Por isso que essa primeira equação aqui está desse jeito, olha só. O número de galinhas e o número de coelhos somados dão 7, mas aqui ele está falando das 7 cabeças. Então, já que ele falou ali que tem 7 cabeças, então, como cada galinha tem uma cabeça, cada coelho tem uma cabeça, a soma da quantidade de galinhas com a de coelhos tem que dar 7. Já que ele falou que são 7 cabeças ao total. Só que a equação ela muda um pouco quando a gente fala de pernas, né? Por quê? Porque cada galinha tem 2 pernas. Cada coelho tem 4. Então, quando a gente vai falar a equação para a quantidade de pernas, ela fica assim, ó. 2 vezes x. Por quê? Porque cada x, ou seja, cada galinha tem 2 pernas, ok? Uhum. E cada coelhinho tem 4. Então, 2 vezes x, ou seja, 2 vezes cada galinha mais 4 vezes cada coelho, tem que dar 22, porque ele já falou que o total de pernas é 22. Entendeu? Então, eu tenho duas equações que envolvem quantidade de galinhas e coelhos, que são essas duas aqui, ó. X mais y igual a 7, 2x mais 4y igual a 22. E, no fim das contas, para encontrar, então, a quantidade de animais aí dessa fazenda, né? Metade de coelhos e galinhas, a gente acaba resolvendo um sistema. Isso aqui você falou que lembra de ter feito, né? Sim. Pois é. Daí, pena que a gente não vai ter tempo para resolver o sistema, mas eu acredito que tu lembres que tem basicamente duas formas, né? Uma é Sim. você isolar uma letra, por exemplo, você poderia isolar o x aqui. X igual a 7 menos y. E jogar lá na outra equação, né? Daí vai ficar uma equação só com y, você isola o y e encontra o valor dele. Ou, uma coisa que as professoras ensinam bastante, que é multiplicar a equação por algum número aqui, para depois subtrair as equações. Lembra disso? Fazer uma soma ou uma subtração de equações? Sim, é o método da adição. É mais fácil do Isso, que o da substituição. concordo. Normalmente ele é mais fácil mesmo, isso mesmo. Legal. E daí, com isso, a gente encontraria o valor específico de x e de y, ou seja, a quantidade exata de coelho e de galinha, não é mesmo? Uhum. Beleza, então é isso aí. Ah, deu para ver que você está bem de matemática básica, tá show de bola. Agora, na próxima aula, daí tu pode me trazer alguma lista que o professor passou, alguma coisa do gênero, e a gente resolve alguma coisa que tá tendo logo assim na escola, né? Tipo Bhaskara, algo do gênero. Uhum. Mas Tá de bom. toda forma, eu acho que tu tem que tomar alguns cuidados ainda com atenção com o sinal, né? E probleminha de interpretação também. Tipo, você sabe fazer a conta, mas às vezes, né? Detalhezinho da interpretação ali fica difícil de saber o que tu tem que fazer, entendeu? Tipo, a conta você Uhum. sabe, mas o que tu tem que fazer fica complicado, né? Então, lê um pouquinho mais as questões assim, vai dar tudo certo. Tenho certeza que você vai tirar 10 nas próximas provas se ler melhor as questões, tá? Tá bom, Então tá obrigada. bom. Eu que agradeço. Tchau, valeu! Tchau.